Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia você que está em casa, bom dia para você que está no trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a equipe positiva. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela tua audiência. Até aqui você ficou com o Sentinela Rural, com Milton Gama, através da Sentinela em 99,9. Nós estamos no site equipepositiva.com. Nós estamos no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Estamos no app da Equipe Positiva. Tudo, evidentemente, para ficar mais perto de você, tocando todas as informações. São 8 horas e mais 2 minutos, 8 e 2. Eu quero dizer aqui no início do programa, sempre a gente faz esse comentário, né, no início do programa. Com relação às drogas, gente. Como está crescendo o número de usuários de drogas e como estão crescendo as drogas aí no mercado, ou seja, como está crescendo, né? Droga daqui, droga dali, mais pessoas entrando nesse mundo hostil, nesse mundo terrível das drogas. E aqui no programa, todos os dias, a gente coloca matérias com relação a isso. São pessoas sendo presas. O usuário, evidentemente, que não vai preso, mas vai preso o traficante, que é aquele cidadão que joga a droga ou as drogas para quê? As pessoas, os usuários, eles comprem. Então, é o que eu digo sempre aqui no nosso programa, Passando a Limpo. Gente, se um amigo te chamar para, vamos pintar um aí, ele não é seu amigo para começar, porque um amigo não leva o outro para um buraco, né? Que é esse mundo imperdível, aliás, esse mundo perdido, que é o mundo das drogas. Então não vai, gente, pelo amor de Deus. Eu conheço, e aqui a gente já trouxe relatos de pessoas que eram tão bem na vida, trabalhava, tinha um bom emprego, trabalhava muito bem, era muito bem quisto na sociedade, depois entrou nesse mundo terrível das drogas e acabou-se todo, acabou-se. Aí parou de trabalhar, começou a roubar, começou a furtar, e tem casos que até aconteceu homicídio. Isso tudo por causa de droga. O nome já fala, isso é uma droga. Então, não entre neste mundo das drogas. O tanto de adolescentes que estão entrando nesse mundo das drogas que a gente tem visto aí, tem acompanhado, pelo amor de Deus, gente, olha, não estrague a sua família. Você está bem com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com a sua tia, com seus familiares. Depois que você entrar no mundo das drogas, você vai acabar com a vida da tua família. Você vai acabar com um conjunto de ações, com aquelas pessoas que gostam de você, porque você não vai prestar mais. Não adianta. Você começa aos poucos, depois a demanda é grande, aí você vai precisar de mais e mais drogas, e daí vai começar a roubar, furtar, para de trabalhar, e ninguém vai querer que você trabalhe também, né? Você chegar só chumbado lá no serviço, quem vai querer? Então, não entre nesse mundo. Pelo amor de Deus, não vamos deixar essas drogas avançarem da maneira que estão. As polícias fazem o trabalho, mas não dá conta, porque é droga demais. É droga para todo lado. É droga no centro, é droga nos bairros, em todas as cidades, nas pequenas, nas grandes. E o pior disso tudo é que as pessoas, elas ficam dependentes disso. Depois, além de maconha, cocaína, vão pro crack, aí se acaba, se derrete. Então, gente, esse é um alerta que a gente faz. Isso aqui que eu estou falando aqui é uma utilidade pública. Pelo amor de Deus, você que está acompanhando a gente, é isso mesmo, pelo amor de Deus, não entre neste mundo hostil, porque este mundo pode acabar com você, e vai acabar mesmo. Aí depois o fim é na Caio de Brito, lá no presídio, ou no cemitério. Muitos, ou seja, poucos sobram nesse meio. Poucos sobram nesse meio. Então já é bom nem começar. Então já é bom nem entrar nesse mundo hostil. Porque este mundo vai te levar para o buraco. Este mundo vai te levar para a cadeia. Este mundo vai te levar para o cemitério.
Pense nisso. Hora certa aqui na equipe, são 8 horas e mais 6 minutos, 8 horas e 6 minutos. Crítica, sugestão, o nosso telefone é 9989-8733, é o zap da equipe, tá bom? Você pode mandar um vídeo, você pode mandar um áudio pra gente, que a gente registra no programa Passando a Limpo aqui, que é a Tribuna do Povo. Nós fazemos o programa para a nossa população, para a nossa coletividade, tá bom? São 8 horas e mais 7 minutos agora, hora de Brasília, 8 e 7. Hoje é dia 28 de outubro, terça-feira. Hoje é celebrado o dia de São Judas Tadeu, conhecido e venerado por ser o santo das causas impossíveis. Agora nós vamos trazer os destaques do programa Passando a Limpo desta terça-feira. Entenda, gente, o que é o juiz de garantias e qual é a sua atuação no processo criminal. Falta mão de obra para atender a construção civil. Tem uma matéria importante também aqui no programa com relação a isso. Cocatrel entrega hoje investimento em monitoramento de segurança na zona rural. Você vai ficar sabendo também do calendário do Circuito Mineiro de Cafeicultura no sul de Minas. Tem também as manchetes dos jornais e as notícias do esporte com Milton Gama. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. São 8 horas e mais 8 minutos agora, 8 e 8. Um abraço para você que está ligado com a gente. Deixa eu mandar um grande abraço para o nosso amigo Buiú, lá na Terra Nova, acompanhando aqui o nosso programa Passando a Limpo. Obrigado ao Buiú e toda a turma. E você que também está acompanhando o nosso programa em qualquer ponto aí, muito, mas muito obrigado mesmo. Nós estamos completando um mês de programa no rádio, né? Nós que já somos, graças a Deus, graças a vocês, graças ao nosso público, consagrados aqui na internet e agora no rádio também, para evidentemente ficarmos mais perto de você. Está chegando agora ele, o meninão, Milton Gama, e as manchetes dos jornais e sites de todo o país. Alô, Milton Gama, Olá, Silvano Alves, muito bom dia a todos os amigos que acompanham o programa Passando a Limpo aqui pela equipe Positiva e também pela Rádio Sentinela FM. Vamos com as manchetes que estão circulando em principais jornais e sites de notícia pela região e pelo Brasil. Aqui no sul de Minas, no G1, corpo de homem é encontrado enterrado em cafezal com as mãos amarradas. Isto foi em Bom Jesus da Penha. Corpo foi localizado por fazendeiro após forte cheiro. Vítima ainda não foi identificada pela polícia que apura o caso. Homens armados rendem motorista e fogem com carro em Poços de Caldas. A ação durou pouquíssimos segundos e foi registrada por uma câmera de segurança instalada no local. Polícia Civil investiga venda de atestados médicos falsos com nomes de profissionais da Santa Casa de Passos. Caso é o quarto registrado no sul de Minas só este ano. Suspeitos pagavam entre 50 e 100 reais por documentos que simulavam dispensas médicas de até 15 dias. Eita! Bom, mega carreta de 123 metros e 850 toneladas retoma viagem pela Fernão Dias após passar por reparos. Veículo ficou parado 2 semanas e deve trafegar pela BR-381 até quinta-feira, dia 30, quando segue caminho por outras rodovias até o estado de Goiás. Pois bem, ninguém se feriu num acidente de avião de pequeno porte que caiu após tentar decolar em São Lourenço. Conforme o Corpo de Bombeiros, casal de Cosmópolis, do interior paulista, que estava na aeronave, saiu ileso e dispensou o atendimento médico. Graças a Deus, ninguém se feriu.
Bolsonaro entra com recurso no STF e fala em equívocos na condenação. A defesa de Bolsonaro entrou com recursos de declaração do STF contra a decisão que condenou o ex-presidente a 27 anos e 3 meses de prisão. Lula encontra com o presidente da FIFA na Malásia e recebe uma camisa vermelha. Acidente de ônibus deixa 16 torcedores do Flamengo feridos. Torcedores estavam a caminho da Argentina, onde o Flamengo enfrentará o Racing amanhã pela Libertadores da América. E hoje o Galo recebe o Independente Del Valle em Belo Horizonte, precisando vencer para avançar. O primeiro jogo terminou com empate. Quem vencer hoje vai avançar aí na Copa Sul-Americana. A expectativa é muito grande por conta dessa partida na capital mineira. Um jogaço, hein? É isso aí, Silvano. Mais informações eu volto ainda hoje aqui dentro do programa Passando a Limpo. Até já. É isso aí, Merenão. Valeu, grande Merenão. Ele que começa às 5 da manhã, né? Nesse período de férias aí do Francisco Barros na Sentinela FM. São 8 horas e 13 minutos agora, 8h13 em Três Pontas do Sul de Minas. Hora de Brasília. Vamos agora trazer a previsão do tempo para esta terça-feira. Os três-pontanos podem se preparar para um dia chuvoso hoje. Vale a pena colocar o guarda-chuva na bolsa antes de sair de casa. O dia será de céu nublado com chuva pela manhã, algumas aberturas de sol à tarde e novas pancadas de chuva à noite. Apesar do tempo estável, as temperaturas continuam elevadas. A mínima prevista hoje foi de 20 graus e a máxima pode chegar aos 30 graus. A probabilidade de chuva é de 70%, com volume estimado em 123 milímetros. Esta é a previsão do tempo para hoje em Três Pontas e, consequentemente, no sul de Minas. São 8 horas e 14, agora 8h14. Olha, gente, acesse o site da Equipe Positiva, equipepositiva.com. Lá você encontra as notícias de Três Pontas e região, um dos maiores sites de Minas Gerais, equipepositiva.com. Tem também o nosso app, você pode baixar o app da Equipe Positiva. Vai lá na loja do celular e baixe Equipe Positiva, você vai ter aí o app, as notícias de Três Pontas e região na palma da sua mão. Agora, as notícias policiais. Olha, as buscas por Lucas Antônio, de 31 anos, morador de Monte Sião, no sul de Minas, foram encerradas da manhã de ontem pelo grupamento de bombeiros marítimos. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira, quando entrou no mar na Praia Grande, em Ubatuba, e foi levado pela correnteza. Lucas estava acompanhado do amigo João Carlos do Céu Gonçalves, de 29 anos, quando os dois decidiram entrar na água e acabaram sendo arrastados. João Carlos chegou a ser resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros, mas sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Ele foi sepultado na sexta-feira no cemitério municipal de Monte Sião. Durante 4 dias consecutivos, a equipe de bombeiros realizou buscas marítimas e terrestres, utilizando embarcações e equipamentos de varredura em toda a área costeira e nas imediações da Praia Grande. Apesar do esforço das equipes, nenhum vestígio de Lucas Antônio foi encontrado e as operações foram encerradas na manhã de ontem. De acordo com a corporação, há suspeita de que os dois amigos tenham ingerido bebida alcoólica antes de entrarem no mar, o que pode ter contribuído para que fossem surpreendidos pela correnteza, resultando num afogamento de ambos. Eu quero fazer uma colocação aqui
com relação a isso, de um perigo agora, nesse momento, nesse período em que tá frio, tá calor, mas quando tá calor o pessoal vai muito para a praia, vai para as represas, né? Vai para as cachoeiras. Então, gente, nesse período, muito cuidado aí. Uma pessoa de 31 anos acabou sumindo no mar de Ubatuba, uma coisa que não é normal. Normalmente eles encontram, né, os desaparecidos. E desta vez, este cidadão que infelizmente sumiu no mar lá em Monte Sião, um acabou falecendo. E um outro detalhe que disseram, né, que eles haviam ingerido bebida alcoólica, o que não pode, gente. O que não pode, se você ingerir bebida alcoólica, se complica mais ainda em entrar no mar. É aquele detalhe, é que não pode. Se você ingeriu e vê que a tua situação não está boa, não fica corajoso e vai para o mar, vai para a represa, vai para a lagoa, vai para a cachoeira, não. Toma muito cuidado, principalmente agora, estamos na primavera, nesse período de calor, embora o tempo está meio que louco, mas as pessoas têm procurado e muito aí, as represas, as praias. Então, quer dizer, é uma situação que realmente preocupa. Vamos tomar cuidado, porque no verão passado nós tivemos muitas e muitas mortes, e tomara que não tenhamos isso. Nós vamos até fazer uma matéria com o Corpo de Bombeiros para que eles possam passar para vocês e darem instruções de o que não fazer neste período de forte calor, para que a gente possa se precaver, para que a gente possa divertir com tranquilidade. Hora certa, 8h18. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Hora certa, 8h19 agora, 8h19, porque eu falo a hora aqui todo sempre, todo momento. É porque o cara que está no rádio, está de carro, está de caminhão, está trafegando pelas rodovias, né? Ele quer saber a hora, né? Então a gente fala a hora para você não perder o tempo, e nem a hora a gente traz sempre aqui a hora oficial de Brasília. Olha, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, efetivou no estado, inclusive no interior, o chamado juiz de garantias. A medida atende à decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou constitucional a figura deste magistrado, responsável por fiscalizar a legalidade das investigações criminais antes do processo ser iniciado. Vamos entender melhor a função deste juiz que atuará antes do processo ser iniciado. A reportagem é de Denis Pereira, a voz da notícia. E nós vamos conversar aqui com o Dr. Paulo Teixeira para a gente saber dessa novidade que eu acho que já está em outras localidades, mas que chegou em Três Pontos e aguça muita curiosidade das pessoas, que é o juiz de garantia. O que vem a ser essa função, doutor? Bom dia. Bom dia, Denis. Bom dia, telespectadores. É um prazer imenso estar aqui com a equipe positiva, esclarecendo as dúvidas da população aí a respeito do juiz de garantias. O que acontece, Denis? O juiz de garantias é uma figura que foi implementada no nosso ordenamento jurídico no ano de 2019, pelo famoso pacote anticrime. O pacote anticrime ele foi introduzido, no nosso sistema penal e processual penal. Ele trouxe algumas outras alterações com relação à progressão de regime, e essa legislação ela previa aí a figura do juiz de garantias. Isso não é uma criação do direito brasileiro, foi importado aí do direito europeu, e alguns países já funcionam com essa estrutura do juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Atualmente, o nosso ordenamento jurídico ele é composto, o processo, nós temos aí um juiz que é responsável por cuidar desse processo, de todo o procedimento. Então, por exemplo, quando nós verificamos que foi cumprido um mandado de prisão preventiva, um mandado de busca e apreensão, ou até mesmo quando a polícia realiza uma prisão em flagrante e leva essa pessoa, esse flagranteado, essa pessoa que foi presa perante um juiz, esse juiz que toma o conhecimento e que decide tudo com relação às investigações, com relação às provas que são obtidas e com relação a essa prisão, é posteriormente o juiz que vai julgar aquela causa.
Então, o juiz de garantias, o que ele faz é separar. Separar de que forma? O juiz que vai ficar responsável por essa fase pré-processual, ou seja, pela produção das provas, por analisar essa pessoa que foi preso preventivamente, por analisar, às vezes, uma interceptação telefônica, um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva, vai ser um determinado juiz responsável por esse período. E, posteriormente ao oferecimento da denúncia, ou seja, já na fase processual, o juiz que vai analisar o processo em específico, após o oferecimento da denúncia, segundo o juiz de garantias, tem que ser um outro magistrado, uma vez que esse primeiro magistrado que determinou a produção de prova, que analisou a prisão em flagrante, às vezes que converteu a prisão em flagrante em preventiva, segundo o entendimento do juiz de garantias, não pode ser esse mesmo magistrado a julgar o processo, uma vez que ele já estaria contaminado. Doutor, e no caso, por exemplo, aqui de Três Pontas, onde nós temos apenas uma vara criminal? Então, Denis, o que acontece? Esse tema é novo para nós, mas a legislação é de 2019. E aí, o pacote anticrime ele foi aceito, ele foi vigorado, né? Ele começou a entrar em vigor com alguns pontos dele, e essa parte do juiz de garantias tinha ficado aí adormecido, né, em razão da estrutura do Poder Judiciário, e agora veio à tona, né, no STF com o ministro Luiz Roberto Barroso, e então, né, foi determinado aí, não só por ele, mas pela maioria, né, dos ministros, que o Poder Judiciário, né, das comarcas, né, os tribunais de justiça, eles terão aí um prazo de 12 meses, prorrogáveis por mais 12, para a implementação desse juiz de garantias em todo o sistema de justiça aí. A sua pergunta é, com relação à nossa realidade aqui, como que isso ficaria? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou uma nota no sentido de trazer uma organização de como que vai funcionar a implementação do juiz de garantias e a aplicação deles aqui de acordo com a nossa realidade. E aí a resolução vem trazer como que vai funcionar em comarcas que tem vara única, vara mista, mais de uma vara, outras varas, um juiz vai colaborar sendo juiz de garantias na outra. De acordo aqui com a nossa realidade, atualmente nós temos uma vara criminal, né, que funciona como vara criminal da infância e juventude. De acordo com a resolução, né, lá do Tribunal de Justiça, eu acredito que o nosso juiz vai funcionar como juiz, mas cooperar em outras comarcas aqui da nossa região como juiz de garantias. Da mesma forma que o juiz de garantias, acredito que será cooperador para outras comarcas, ou seja, o nosso juiz atuaria como juiz criminal e nós teríamos um juiz cooperador que seria o juiz de garantias, responsável aí pela expedição de interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão, tudo isso cooperando na fase investigativa, Denis. Então, doutor, para as pessoas entenderem, a polícia, quando ela fizesse uma investigação, ela vai pedir um mandado de busca e apreensão ou um mandado de prisão. Aqui, no caso, em Três Pontas, ela mandaria esse pedido a um outro juiz de uma outra comarca, faria o serviço, efetuava a prisão ou não, e quem investigaria, quem colocava isso no papel na justiça seria, quem julgava, melhor dizendo, será o juiz aqui da comarca mesmo de Três Pontas, nesse caso, então. Então, Denis, é tudo muito novo, né? Então a gente não tem como elucidar e descobrir como que vai funcionar nesse determinado momento. De acordo com a resolução do Tribunal de Justiça, a resolução é clara no sentido de que onde tem uma vara única, que é o nosso caso aqui, nós temos apenas uma vara criminal, esse magistrado ele coopera enquanto juiz de garantias para outra comarca e outra comarca seria o nosso aí juiz de garantias. Eu acredito que não tenha muita diferença do ponto de vista prático. Eu acredito que vai ser protocolado de forma normal perante a Justiça de Três Pontas e eu acredito que algum determinado órgão ali cuide dessa parte burocrática de encaminhar para o juiz de garantias. Mas basicamente é isso. Segundo o juiz de garantias, o juiz responsável pela parte pré-processual, ou seja, antes de entrar na justiça, essa parte investigativa, cumprimento de mandatos, isso seria realizado por um juiz diferente
daquele juiz que julga. E isso, do ponto de vista do nosso sistema de justiça, isso é muito grandioso, porque nós não temos, né, nós temos a certeza de que aquele juiz que irá julgar aquela pessoa, que vai analisar as provas, que vai julgar, que vai colher os depoimentos judiciais, que vai analisar a defesa que vai ser apresentada, ele ainda não foi contaminado, né? Isso é muito interessante para o nosso sistema de justiça. É positivo isso, né? Muito, muito positivo. Em casa, no carro, no trabalho, na cidade e região. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é, são 8 horas e mais 27 minutos, 8h27. Olha, eu vi uma matéria muito interessante que saiu aí, é da Assembleia, né, Legislativa de Minas Gerais. Vocês não sabem, vocês não têm noção. Às vezes, a gente, vocês, eu, o Dioninho aqui, o pessoal que estão vindo, o pessoal do SAMU que nos atende tão bem, maravilhosamente bem, gente. Você sabe quanto que eles ganham? Qual que é a situação desse pessoal do SAMU? Olha, defasagem salarial ameaça o SAMU. Vamos à reportagem. Os trabalhadores do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estão sem recomposição salarial desde 2012, segundo o Sindsaúde, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Minas Gerais. Também sofrem com atrasos nos repasses do complemento do piso de enfermagem. Outra reivindicação trazida à audiência pública foi a falta de reconhecimento dos condutores socorristas como profissionais da saúde e a melhoria dos salários destes trabalhadores. Hoje no SAMU, de acordo com o Sindsaúde, atuam cerca de 2.000 condutores socorristas, que recebem entre R$ 1.700 e R$ 1.860 mensais. Os trabalhadores cobraram diálogo, especialmente dos governos federal e estadual, que compartilham o financiamento do serviço com os municípios. Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Sabe o que acontece, gente? Eu vejo. Por que esses caras não têm um salário bom, gente? Pessoas que salvam a vida. Tem coisas no Brasil que a gente não, né? Salário do deputado não aumenta, do governador não aumenta, né? Principalmente do governador aqui de Minas, não aumentou, né? Não aumenta o salário do presidente da República, não aumenta o salário do deputado, não aumenta o salário de todos lá. E por que não aumenta os salários dessas pessoas que trabalham com as pessoas? Essas pessoas que têm que ter carinho, né, com as pessoas todos os dias. Olha, quantas e quantas pessoas não precisaram do SAMU? Eu conto aqui já tem 2 pessoas que precisou do SAMU. Só onde eu tô aqui. Quem precisou do SAMU aqui? Entendeu? Só aqui no estúdio. 2 pessoas precisaram do SAMU. Aí você imagina por aí todo. E por que não aumentam o salário desse pessoal? Né? Por que uma coisa justa para se trabalhar, ganhando o que ganham? Eu estava conversando com o Dioninho aqui, eles trabalham por amor, porque não tem condições. Como muitas categorias, viu, gente? Mas especificamente eu estou falando aqui do SAMU, eles trabalham por amor. É por isso que as coisas não andam nesse nosso país. A Cocatrel realiza daqui a pouco, às 10 horas da manhã, em sua sede, aqui em Três Pontas, a solenidade de entrega de recursos na ordem de 100 mil, destinados ao Programa de Segurança Rural, Cerca Digital, iniciativa que prevê a compra e a instalação de câmeras em pontos estratégicos do município de Três Pontas, Nepomuceno, Inicina, Coqueiral e Cabo da Cachoeira. O gesto demonstra, mais uma vez, o compromisso da Cocatrel em apoiar os produtores rurais, estando sempre ao lado do cooperado. A Cocamig e demais afiliadas também participam das ações que ajudaram a viabilizar a implantação da infraestrutura de segurança do Cerca Digital, provando que a força coletiva é essencial para proteger o agronegócio, fortalecer a confiança do mercado e assegurar o futuro da produção de café em Minas Gerais. O Dia
do Trabalhador da Construção Civil, comemorado no último dia 26 de outubro, chega em um momento de intensa movimentação no setor em Três Pontas, que vive uma das melhores fases dos últimos anos. Obras públicas e privadas avançam por toda a cidade, refletindo o aquecimento da economia do município. No entanto, este bom momento também expõe um grande desafio: a falta de mão de obra qualificada. O problema que afeta não apenas a construção civil, mas também o comércio e os serviços tem múltiplas causas. Entre elas estão o desinteresse dos jovens por profissões manuais, a busca por mais autonomia e flexibilidade, muitas vezes em atividades por aplicativo ou no empreendedorismo, e a atração de vagas com benefícios sociais e estabilidade. Mesmo com salários mais atrativos, as construtoras e empresas do ramo enfrentam outra barreira: a resistência à formalização. Muitos trabalhadores preferem não ter a carteira assinada para não perder benefícios sociais que recebem. Esta realidade gera atrasos, aumentos de custos e dificuldade para manter equipes fixas, justamente em um momento de expansão do setor. Estes desafios e as perspectivas da construção civil em Três Pontas foram tema de um levantamento feito pela equipe positiva, que você confere agora na reportagem de Denis Pereira, a voz da notícia. E nós estamos aqui com o Tiago Vinhas Oliveira, a empresa de engenharia que faz obras não só em Três Pontas, mas como em vários lugares do país, para a gente falar em relação a essa dificuldade que as empresas estão enfrentando para contratar mão de obra na área da construção civil. Tiago, há quanto tempo as empresas do seu setor têm enfrentado esse tipo de dificuldade? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, essa dificuldade eu acho que ela sempre existiu, não é de hoje, né, que a gente tem dificuldade de contratar mão de obra, de correr atrás de bons prestadores de serviço e mão de obra qualificada. Então a dificuldade ela é desde sempre, pelo que eu me tenho lembrança. Mas nos últimos 2 anos ela se agravou e aí vem fazendo um cenário bem mais complicado do que os anos anteriores. Tiago, e a que se deve essa dificuldade maior nesse período agora de 2 anos para cá, como você citou? Bom, Dentro, conforme eu estava conversando aqui um pouco antes, o que é a grande diferença do período anterior para esse período, né, que a gente pode notar? Onde que a gente enxerga a diferença? A mão de obra ela sempre foi escassa, a gente sempre teve dificuldade de ter uma mão de obra qualificada por um período constante. Mas a gente sempre soube que se a gente ofertasse um pagamento um pouco melhor, tivesse algum diferencial, a gente conseguiria essa mão de obra. A grande diferença daquele período para esse período é que hoje, mesmo você ofertando boas condições ou condições melhores do que o mercado normalmente oferta, ainda assim a gente tem um impeditivo, tem aí um novo concorrente que está sempre batendo de frente com a gente, que é a informalidade. Então eu diria que hoje o grande problema da mão de obra hoje é que ela não quer ser formalizada, ela quer continuar na informalidade. Eu acho que esse sim é o maior desafio hoje aí para as construtoras e acredito também que para outros segmentos. Esse seria aí a maior concorrente, né? O pessoal querer continuar na informalidade. Agora, Tiago, isso é um impedimento muito grande para as empresas como a sua aqui, né? Sem dúvida, a gente hoje, nossos clientes, 95% eu diria que são clientes públicos, né? São prefeituras, o Estado e até o governo federal. Então, assim, qualquer contrato que você tenha com entidades públicas, ele já tem, né, ele já veda o direito de terceirização da mão de obra, ou seja, ele me obriga que eu formalize a minha mão de obra e que eu recolha todos os impostos dentro de cada CNO daquela obra. Porém, o maior impedimento para isso
trata-se da informalidade. Na maioria das vezes, a gente consegue a mão de obra, consegue o efetivo que a gente precisa, porém, a pessoa não quer registrar, porque ela registrando, talvez ela perca os benefícios do governo federal. E aí entra-se uma luta aí que é uma faca de dois lados, né? Ora o governo te pede para que registre e deixe todo mundo recolhendo os impostos da maneira que deve ser, mas na outra mão ele mesmo cede esses benefícios, e aí a pessoa que está lá recebendo, ela não quer trabalhar com medo de perder os mesmos benefícios. E aí fica essa ginástica, né, entre a pessoa escolher trabalhar e registrar e ter um emprego ou não. Ela preferia a informalidade e somar o pouco que ela ganha na informalidade aos recursos, aos benefícios que ela já tem com os Bolsas Famílias e etc. Então, hoje eu diria que nossa maior dificuldade é convencer o colaborador a deixar o benefício e entrar no trabalho, adquirir um bom emprego, um emprego estável, ter uma condição digna, e aí às vezes a gente acaba perdendo essa luta aí na maioria das vezes. Tiago, falta formar mão de obra? Eu tenho uma visão. Há mais ou menos um ano atrás eu fiz uma pesquisa dentro da própria empresa. Nós contávamos naquela época com 156 colaboradores, e a pesquisa que eu fiz junto com o RH era quantos pedreiros nós tínhamos abaixo de 25 anos, e acredite, nenhum. Então eu acredito que essa geração já não forma mais pedreiros, carpinteiros, ou seja, são pessoas que já estavam em outras gerações e que agora vão ficando cada vez mais velhos, mas não tem sucessor. Então, assim, eu brinco que hoje todo mundo quer trabalhar no escritório, todo mundo quer formar alguma coisa, todo mundo quer ter uma profissão dentro do escritório, mas nós precisamos mais do que nunca de pessoas que executam, que botam a mão na massa. Então eu vejo muita gente correndo para curso superior, para curso técnico, e pouca gente pegando essas profissões que são uma arte mesmo. Pedreiro não é fácil, não é qualquer pessoa que se torna pedreiro, realmente ela precisa de um período de aprendizado, técnicas. Então, assim, eu não vejo mais formação de novos pedreiros, de novos carpinteiros. Eu tenho ainda dificuldade de ver pessoas novas que pensam assim: eu vou ser um pedreiro, eu vou ser um carpinteiro, eu vou ser um eletricista. Não tem. Antigamente tinha, hoje eu não vejo. Então, assim, dentro da empresa eu não tenho hoje nenhum pedreiro abaixo de 25, 28 anos. E que isso me leva a crer? Leva a crer que não estamos formando mais mão de obra qualificada nesse setor, né? Imagino que não seja diferente em outros também, mas aqui eu peguei como exemplo o pedreiro. E aí, Tiago, você citou várias profissões, não só o pedreiro e o servente de pedreiro, mas quais a listagem que falta para atender, no caso, a sua empresa aqui? Nós temos vaga aberta hoje para pedreiro, para engenheiro, para carpinteiro, para mestre de obras, para eletricista, para encanador, ou seja, quase todos os setores dentro da construção civil hoje necessitam de mão de obra, né? Então, olhando pelas linhas, né, a gente consegue entender de que falta em geral. A mão de obra está escassa quase em todas as profissões ligadas à construção civil. Boa tarde, meu nome é Fabiano, eu sou engenheiro, responsável, um dos sócios, da Gomes Engenharia. Eu estou aqui em convite da equipe Positiva para me dar um parecer assim em relação à construção civil aqui em Três Pontas, e as fases, o que está acontecendo, principalmente em Três Pontas e no Brasil, a construção civil está muito aquecida, principalmente em Três Pontas. A gente se vê muitas obras construindo, muita coisa se fazendo, mas hoje em dia a gente está se esbarrando com um problema sério, que é a escassez, de mão de obra na construção civil. O que está acontecendo? Hoje a gente está construindo aqui o plano de atendimento municipal, o PAN, eu, o engenheiro responsável juntamente com a Santa Casa, responsável pela construção também. A gente está com uma escassez muito grande e precisando principalmente da mão de obra de servente, visto que o nosso cronograma está extremamente atrasado por não conseguir
contratar pessoas para trabalhar na obra, né? Isso é uma coisa muito séria. E eu acho que é um problema estruturado de vários fatores, né? Eu acho que tem várias coisas que influenciam para a gente estar com essa escassez de mão de obra aqui na construção civil, principalmente em 3 pontos. O primeiro fato, eu acho que é o envelhecimento, né, da própria mão de obra de trabalho, né? Hoje a gente tem principalmente a camada mais especializada, os pedreiros, mestres de obras, estão numa idade mais avançada e dificilmente, né, a gente está tendo, né, vendo a inserção de jovens no mercado, principalmente querendo fazer essa qualificação para se tornar um profissional graduado aqui na construção civil. E acaba também que eu vejo também que um dos problemas também às vezes é a falta de atratividade, né, que a construção civil muitas vezes deixa, porque querendo ou não é um serviço pesado, relativamente é um salário bom, mas é uma carga pesada de trabalho, né, é uma carga, como se diz, às vezes fica no tempo, né, é obrigatório o uso de EPI, então muitas vezes eu vejo que o pessoal mais jovem não está querendo esse tipo de trabalho, né, muitas vezes querem mais parte de internet, tecnologia, né, ou parte de escritório, né, e isso é uma coisa que está vindo aí nas camadas mais jovens, né. Outra coisa que eu vejo muito também é em relação principalmente ao registro de funcionários. A gente está com um problema muito grande aqui, que quando a gente consegue uma pessoa, ela não quer registrar, ou seja, devido à grande quantidade de auxílios, né, ou recebe alguma ajuda financeira do governo, muitas vezes a pessoa não quer registrar, ela quer continuar na informalidade, porque ela não quer perder esse benefício. Então isso é um problema muito sério aqui, porque eu, né, como construtor, como engenheiro, aqui na Santa Casa, eu acredito que vários colegas meus estão com esse mesmo problema, principalmente empresas grandes, a gente não tem, né, a gente não pode não registrar o funcionário, né, devido à lei trabalhista, né, que é o certo, que a gente tem que sim registrar para eles terem os seus direitos, e principalmente visando a saúde do funcionário, né, porque ele tem que ter os seus direitos, né, principalmente se for machucar, alguma coisa nesse sentido. Então, em hipótese alguma, alguém da construção civil pode trabalhar sem registro, né, infelizmente, quer dizer, né, mas isso é um dos problemas que eu tô vendo que realmente está ficando muito complicado, né, a gente conseguir recuperar o próprio pessoal para tentar vir para a obra, né, gostar de trabalhar na obra, né, tentar formar mais pedreiros, né, com mais qualificações. E voltando ao assunto, né, essa falta de funcionário, né, acaba tendo uma obra pública igual aqui, a gente, como se diz, interrompendo o cronograma, né, atrasando demais por falta de funcionário. Então isso é uma coisa muito séria, né. No mais é isso. Fabiano, a questão da colheita do café, que a colheita está terminando aí, na maioria das propriedades já terminaram. Há evasão também desses profissionais? Sim, justamente. O que acontece? A colheita de café é uma coisa bem periódica, né? Então, todo ano, né, a gente tem a colheita de café, e esse ano principalmente houve um caso muito específico, né, que aumentou o valor da diária, né, a medida que eles falam, né, quanto que as pessoas ganham para colher café. Então isso houve uma demandada muito grande da construção civil, visto que muitos funcionários, principalmente serventes e pedreiros, estavam ganhando até mais colhendo café, né, trabalhando para vários fazendeiros, produtores rurais, do que na própria obra. Então isso prejudicou demais, principalmente a aquisição de servente, visto que o servente ele ganha um pouco menos, né, relacionado aos demais trabalhadores da obra. Então eles foi a camada que mais impactou, que a gente sentiu mais. Mas a panha está acabando. Houve sim um retorno, né, de gente procurando sim trabalhar de servente, porém, voltando àquele outro assunto, ninguém quer registrar. Todo mundo quer trabalhar na informalidade, que é uma coisa muito séria, né? Eu acho que isso aí a gente tinha que olhar, porque você tá aí, se o povo quer ficar na informalidade, alguma coisa tá errada, né? Equipe Positiva, há mais de 15 anos presente nos principais acontecimentos de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Parabéns pela matéria do Denis Pereira. E eu vendo aí hoje essa falta de mão de obra, ainda me lembro da minha época, quando eu era adolescente, e naquela época a gente trabalhava, né? O quanto de pessoas que iam trabalhar na construção civil, muitas pessoas saíam daqui para trabalhar em São Paulo. Quantas pessoas saíam no final de semana para vender picolé na rua? Hoje o pessoal tem vergonha, essa nova geração, né? Essa geração nossa, os cinquentão, né? A geração dos anos 70, 80, 90... né? É uma geração que passou por tudo. E essa geração nossa, ela viu a tecnologia chegar,
nós tivemos lá atrás com esse processo de trabalhar onde não tinha maquinário, hoje tem um maquinário. Nós vimos a evolução de tudo, a chegada aí da internet. Eu me lembro que a internet era de escada. Eu tinha o meu telefone em casa, né? A gente tinha que ligar a internet, que demorava muito tempo, era muito ruim a internet. Hoje a gente tem a tranquilidade. Hoje, por exemplo, a gente tá fazendo esse programa aqui via internet, programa que está saindo aí, né? Você está recebendo via internet. Quase quantas e quantas pessoas têm internet? Quase que todo mundo, né? Então, a evolução chegou, mas as pessoas, muitos não querem trabalhar nesse tipo de profissão, que tem que se fazer mais pessoas para trabalharem sim, né? Para aproveitar, para ganhar dinheiro. Quer dizer, as pessoas querem trabalhar naquela coisa mais tranquila, né? Que não vai ter que se esforçar muito. Mas o serviço está aí, serviço tem. Hora certa, 8h47. Gente, vem aí de 7 a 9 de novembro em Três Pontas, porque Três Pontas vai ferver com um super evento, é o 3 em 1. É o primeiro encontro de motociclistas de Três Pontas. Instalação do Marco 1 do Circuito Nacional do Café. E o Prepara Uai, com o melhor da nossa gastronomia e música boa. Serão 3 dias de música, sabores e muita energia boa, em uma grande celebração que vai reunir três pontanos e visitantes de toda a região, na Avenida Oswaldo Cruz. Em breve a Prefeitura vai divulgar a programação completa do evento, mas vale a pena você deixar agendado para não perder esta grande festa. Vou te contar uma coisa, vai lotar a avenida. E evidentemente a equipe Positiva vai cobrir esse evento lá na Avenida Oswaldo Cruz, que vai agitar, vai vir gente de tudo enquanto é lugar, é gente de Três Pontas, é gente de fora, e que alegria, hein? Que festa maravilhosa. Olha, gente, hoje é ponto facultativo em Três Pontas. A Prefeitura Municipal não está funcionando, como também a Câmara Municipal. Isso aí é devido ao Dia do Funcionalismo Público, né? Que eles estão aí de folga neste dia de hoje, nesta terça-feira. Circuito Mineiro da Cafeicultura vai acontecer no dia 30. A cidade de Campanha será a próxima sede. O Circuito Mineiro de Cafeicultura, uma das mais importantes iniciativas da capacitação e integração voltadas ao setor cafeeiro em Minas Gerais, promovido pelo governo de Minas por meio da Emater. O circuito percorre os principais municípios produtores de café aqui do sul de Minas, levando informação técnica, inovação e debates sobre os desafios e o futuro da atividade cafeeira. Neste ano, o tema central do evento é sustentabilidade e mudanças climáticas, refletindo as preocupações do setor com os impactos ambientais e a busca por práticas mais resilientes e sustentáveis nas lavouras. O circuito reúne os produtores, técnicos, cooperativas, comerciantes e representantes de empresas ligadas à cadeia produtiva de café, criando um espaço de aprendizado e troca de experiência. A última etapa foi realizada em Campo do Meio, onde especialistas e lideranças discutiram os efeitos do clima sobre a produção e as medidas que podem ser adotadas para minimizar prejuízos e garantir a qualidade dos grãos. Realizado há 27 anos, o Circuito Mineiro da Cafeicultura é reconhecido, gente, por seu fortalecimento da cafeicultura mineira, especialmente nas regiões do sul e sudoeste, responsáveis por boa parte da produção estadual. Agora vamos ver o calendário aqui. Dia 30 de outubro é em Campanha, dia 31 de outubro é em Vargem Bonita, dia 5 de novembro, Santa Rita do Sapucaí, 13 de novembro, Três Corações, 18 de novembro, Cambuquira, 19 de novembro, Ilicínia, 26 de novembro, São José da Barra. O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil manteve o protesto da categoria agendado desde o mês passado para esta terça-feira. Durante um mês, a categoria não foi procurada pelo governo para discutir as reivindicações
para definir durante o protesto se paralisa as atividades. Inicialmente, a manutenção será na Praça da Assembleia, em Belo Horizonte. Não está descartada uma passeata durante a área central da capital mineira, como forma de chamar a atenção da sociedade para as pautas defendidas pelos policiais. De acordo com o Sindipol, a manifestação ocorre diante do persistente cenário de desvalorização e abandono da categoria pelo governo Romeu Zema. Atualmente, os policiais civis de Minas Gerais recebem o quarto pior salário do Brasil e enfrentam o pior desenvolvimento de carreira entre todas as forças de segurança pública. Investigadores e escrivãos ganham menos que praças da Polícia Militar e polícias penais, mesmo sendo responsáveis por investigações complexas e prisões de líderes de facções criminosas. Além disso, o déficit de efetivo é alarmante, obrigando os servidores a acumularem funções e trabalharem em delegacias sucateadas, sem viaturas abastecidas e condições mínimas da estrutura. A sobrecarga tem levado ao adoecimento físico e mental de policiais em todo o estado, diz a nota da entidade. Gente, é uma vergonha. Aí depois o governo de Minas, ele diz que é a melhor polícia do Brasil. Por eles, pelos policiais, sim. As polícias daqui de Três Pontas, ou falando especificamente da Polícia Civil aqui em Três Pontas, tem estrutura sim. Mas por quê? Por causa dos nossos deputados, o Diego Andrade e também o Caixa e o Diego Andrade, que botaram estrutura aqui nas polícias. Mas vai andar por aí para ver como é que tá. E este Zema sai falando por aí afora que tá tudo bom, que tá tudo uma beleza, que tá tudo maravilha. E não tá, gente, não tá. Não tem nada de maravilha, viu? O vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, se filiou oficialmente ao Partido Social Democrático. Foi ontem, segunda-feira, em evento no Salão Centenário do Hotel Ouro Minas, em Belo Horizonte. A cerimônia anunciou o slogan Junto por Minas, ou Juntos por Minas, e contou com a presença do governador Romeu Zema e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O que ele espera agora é que ele não está pontuando bem aí nas pesquisas que são realizadas em Minas Gerais, passando para o PSD, que é um partido que tem mais estrutura, ele pode alavancar aí a sua candidatura do governo de Minas Gerais. Vamos aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Agora, hora certa, 8h54, Milton Gama e as notícias do esporte. Olá, Silvano Alves, forte abraço para você, garotinho, forte abraço a todos os amigos acompanhando o programa Passando a Limpo pela equipe positiva e também pela Rádio Sentinela FM 99,9, Seleção Brasileira Feminina. Depois de vencer a Inglaterra em jogo amistoso disputado no último sábado lá no estádio do Manchester City 2-1, a Seleção Brasileira vai fazer o seu segundo confronto na Europa em partida amistosa hoje, a 1h15 da tarde, no estádio Enio Tardim, em Parma. O Brasil vai enfrentar a seleção da Itália. O Brasil nunca perdeu para a Itália. Ao todo, as equipes duelaram 7 vezes, com vitória da seleção brasileira em todas as partidas. Bom, e hoje tem Sul-Americana, decisão de vaga. Hoje vamos conhecer o primeiro finalista. O Atlético recebe o Independiente Del Valle para uma partida no estádio da Arena MRV, 9h30 da noite. O time do Jorge Sampaoli pode ser o primeiro finalista se passar. Lá, no jogo de ida no Equador, houve empate em 1-1, portanto está em aberto. Caso o jogo termine empatado hoje, a decisão da vaga vai ser nas cobranças de penalidades máximas. Pelo Brasileirão da Série B, a Chapecoense segue firme e forte na briga pelo acesso à primeira divisão. Ontem o Verdão
do Oeste acabou conseguindo um importante feito diante do Operário do Paraná, lá na Arena Condá, vitória da Chape pelo marcador de 2-1. O time foi a 57 pontos, segunda posição da Série B do Campeonato Brasileiro. O Operário, com 42, é o 13º colocado. E o Atlético Paranaense, depois de 4 rodadas, teve uma vitória ontem em frente ao Amazonas, também placar de 2-0. O Atlético soma 53 pontos, é o 7º colocado. Ainda luta, né? Já que o primeiro dentro do G4 é o Goiás, tem 54. O Atlético soma 53 pontos. O Amazonas é o vice-lanterna, somente 32 pontos. A onça pintada, como é conhecido, o Amazonas lá não faz um bom campeonato, não. Caiu mais um treinador no Brasileirão, 20º. Como cai treinador no futebol brasileiro? Aí é o 20º treinador. Fernando Seabra não é mais o técnico do Red Bull Bragantino. A decisão foi comunicada ontem, depois de reunião entre treinador e diretoria. Além dele, a comissão técnica também deixa a equipe. 20º técnico. O campeonato é disputado por 20 equipes. Ele é o 20º, quer dizer, dá uma demissão por equipe. Mas tem time que manteve seu treinador. Tem times que trocou de técnico mais de uma vez. Bom, e um detalhe, o São Paulo não vai jogar mais no Morumbi esse ano como mandante. Isso porque o estádio vai ser palco de shows. Eu acho engraçado, né? A finalidade é o futebol, mas eles alugam para diversos shows. Com isso, São Paulo, que tem 4 jogos ainda como mandante, vai ter que jogar todos eles fora de casa. E já definiu os duelos dos dias 5 e 9 de novembro, por exemplo, vão ser longe de seus domínios. Ele vai mandar os jogos contra o Flamengo e contra Red Bull Bragantino lá na Vila Belmiro, lá em Santos, na Vila Belmiro. Portanto, tá aí, os jogos acontecerão na Vila Belmiro contra o Flamengo e Santos e Bragantino, respectivamente, lá em Santos. E uma notícia, o seguinte, o Flamengo joga amanhã lá na Argentina contra o Racing. Um ônibus com torcedores do Rubro Negro que estava saindo a caminho de Buenos Aires, ele acabou capotando na rodovia Presidente Dutra, na altura da cidade de Barra Mansa. Alguns feridos foram conduzidos a hospitais, bombeiros fizeram ajuda aí para os resgates de vítimas. Graças a Deus não tivemos vítima fatal, mas algumas pessoas internadas em hospitais, 32, o ônibus tinha 46 vítimas, viu? 46 pessoas, aliás, 32 pessoas tiveram ferimentos leves, 10 moderada e 4 com ferimentos graves. 16 pessoas ficaram feridas aí, portanto, nesse acidente. Flamengo que joga amanhã. É isso aí, garotinho. Tem mais esportes logo mais, 11 horas da manhã, resenha esportiva pela Sentinela FM, e eu volto amanhã aqui no Passando a Limpo. Forte abraço a todos e até lá. Forte abraço, Meridão. Grande abraço e até amanhã. Não tenho mais tempo. Bom dia.